partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Grande abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Hoje é sábado, 22 de agosto, o ano é 2015. Eu sou o Guilherme Dias e começa agora mais uma edição do Observatório do Esporte. No Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem de hoje vamos falar sobre os Jogos Parapan-Americanos. O Brasil foi o grande campeão da competição, conquistando total de 257 medalhas e com grande diferença para o segundo colocado. Vários recordes, inclusive, foram quebrados. Mas os esportes adaptados no país ainda enfrentam problemas. Vamos discutir a questão de patrocínios e como é a cobertura da mídia sobre esses esportes, né? Conversamos com o medalhista de ouro no Parapan-Americano, Paulo Salmin, além do vice-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, a Eliane Miada, uma das fundadoras da Associação Desportiva para Deficientes, e a jornalista e atleta paradesportiva, a Carla Maia. Portanto, daqui a pouquinho vamos falar um pouco mais deste assunto. Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas. E hoje na mesa, time completo de comentaristas, com Carlo Napolitano, Tuca Américo e começando com Zeca Marques. Um abraço para você, saudações, Zeca. De novo, começa comigo hoje? É que você leva um pouco mais de tempo no programa. Ah, tá certo. Bom, eu devia ficar por último então, mas hoje aí você não completar o raciocínio. Hoje eu serei breve, meu caro. Vamos lá. Carlos. Bom, um abraço a todos os ouvintes, amigos do Observatório do Esporte. Eu começo aqui fazendo um reparo, uma retificação. O nosso ouvinte, Juarez Xavier, atual chefe de Departamento de Comunicação Social, corintianíssimo, ele veio se queixar a mim de que nós só falamos mal do Corinthians. Mas ele sabe que o diretor do programa, Fábio Fleury, é corintiano, e sabe que o locutor Guilherme Dias é corintiano. E que há produtores corintianos no programa. Então, vários. Não tem nada de prejudicar ou favorecer o Corinthians. A questão é que o Corinthians quase sempre é notícia, porque dá muita mídia, e porque há erros sucessivos de arbitragem nas últimas rodadas que tem beneficiado o Corinthians ou prejudicado o Atlético Mineiro, que até, pelo menos por enquanto, é o concorrente direto na briga pela liderança do campeonato. Mas a retificação que eu quero fazer não são os comentários que nós fazemos sobre o Corinthians. Nós vamos continuar malhando o Corinthians quando devemos malhá-lo e vamos continuar elogiando o Corinthians quando ele deve ser elogiado. Mas aqui ele veio dizer que na semana passada eu fiz aquela brincadeira de que a imprensa toda semana está elegendo o melhor time do campeonato. E fiz alusão àquela música do Titãs, a melhor banda de todos os tempos da última semana, fazendo alusão ao melhor time de todos os tempos da última semana. Que até terça-feira era o Corinthians o melhor time da última semana, o melhor de todos. Perdeu na quarta-feira pela Copa do Brasil para o Santos, teve a lesão do seu principal atacante até então, Luciano. E agora já estão dizendo que o Corinthians terá dificuldades para continuar entre os 4 do Campeonato Brasileiro. Então, em uma semana, o Corinthians deixou de ser o melhor time do Brasil para ser uma incógnita. Rapidamente. Mas a desculpa foi porque o Elias não jogou, né? Exatamente. Mas, enfim, o Juarez dizia que o André Rizek, jornalista da Sport TV, já havia cunhado essa expressão e essa brincadeira no programa matinal que ele tem na Sport TV. E eu confesso que eu desconhecia, então fica aqui o meu reconhecimento. Eu não sou o pai da ideia, mas sem saber que o André Rizek fazia essa mesma alusão, fica aqui a nossa referência, a nossa menção. E também não é um plagiador. Não sou plagiador, longe disso. Ô Zeca, mas é que você roubou um tema que eu ia falar, tá campeão em roubar temas meus aqui. Eu ia falar do Corinthians. Eu estou falando do melhor time de todos os tempos da última semana. Eu ia falar do Corinthians também, e que eu fiquei assim, um pouco surpreso com a arbitragem no final de semana, nas últimas 3 rodadas, e fiquei mais surpreso com o prejuízo que o Atlético Mineiro teve, né? Eu até ia perguntar para você aquele lance da expulsão do zagueiro do Atlético no último jogo. A impressão que eu tenho é que o zagueiro entra, ele dá o bote de frente na bola e não por trás. Então não seria um lance de expulsão direto, talvez ali um amarelo. E fora a lambança que o juiz fez na hora. O grande problema deste campeonato continua sendo a questão das infrações com a mão na bola. Não há um consenso entre os árbitros, não há um consenso da própria comissão de arbitragem.
há uma interpretação equivocadíssima da regra do jogo, e é uma questão muito própria do Campeonato Brasileiro, porque isso já vem desde o ano passado, né? Trouxeram um instrutor da FIFA por ocasião da Copa do Mundo do Brasil no ano passado, e esse instrutor, não sei se ele foi mal compreendido, se é uma questão de idioma, os árbitros brasileiros começaram a receber uma instrução para marcar qualquer tipo de toque da mão na bola, e começou a haver regras que são regras brasileiras, né? Uma aplicação de regra brasileira. Sintomaticamente, coincidentemente ou não, o Corinthians tem sido o mais beneficiado por essas infrações que são marcadas ou não. Então o Atlético Mineiro teve um gol que ele sofreu, que foi o gol da derrota contra a Chapecoense, de um lance em que o atleta nitidamente usa a mão na bola de maneira intencional. O Apodi deu um tapa na bola, né? Então saiu o gol, o Atlético perdeu um ponto. Na semana anterior, o Atlético, quando estava 0-0 com o Grêmio, tem um pênalti claríssimo a seu favor, que não é marcado pela arbitragem, depois ele veio a perder o jogo para o Grêmio. E os casos que a gente já citou aqui, o Corinthians teve um pênalti não marcado contra o Corinthians no jogo contra o São Paulo, um pênalti escandaloso. Teve um pênalti, a meu ver, bem marcado contra o Sport, que determinou a vitória do Corinthians. Mas enfim, o Corinthians é beneficiado desde 1910, quando ele nasce, não é? Teve o lance de impedimento, que não houve impedimento no gol do Avaí. Mas logo depois que acabou o jogo do último domingo, o Tite veio aos microfones da TV Bandeirantes e fez uma brincadeira com o Milton Neves, né? Uma brincadeira, ele fez um lamento. O Milton Neves fica sempre dizendo que é um apito amigo corintiano. E ele quis ponderar que isso é complicado, esse tipo de afirmação, porque fica o estigma de que o Corinthians é sempre beneficiado. E aí ele dizia que o Corinthians paga o preço de 2005 porque o campeonato foi paralisado por força de um escândalo de arbitragem, especialmente com o Edilson Pereira de Carvalho, que teria manipulado vários resultados em função de bancos de apostas. E o interessante é que alguns jogos são remarcados, jogos que não havia nenhum indício de manipulação, jogos em que o Corinthians perde, depois ele ganha. O jogo é feito e o Corinthians ganha. Né? Sendo que o Corinthians era um dos possíveis beneficiados nas apostas que o Edilson teria manipulado. Mas o Corinthians não tem esse estigma só por causa de 2005. São vários casos. Eu vou citar só o mais emblemático, 77. Campeonato Paulista, isso é muito noticiado. O Vicente Mateus, então presidente do Corinthians, assinou um cheque para ser entregue ao Dulcídio Vanderlei Bosquilha, árbitro do jogo. E muitos dizem também que esse cheque sequer chegou às mãos do Dulcídio, foi interceptado no meio do caminho. Se chegou, se não chegou, nós talvez nunca possamos saber, mas o certo é que o Dulcídio começa aquele jogo final com a Ponte Preta em outubro de 77 de maneira muito estranha, expulsando o Rui Rei logo com 15 minutos de jogo. O Rui Rei, que no dia seguinte é contratado pelo Corinthians. Então, benefícios de arbitragem sempre houve, sempre vão existir. O Corinthians paga o preço, como eu disse no começo, por ser o clube de maior apelo midiático. Quando eu era garoto, existia a ideia de que quando o Corinthians vence no domingo, havia uma vendagem maior de jornais na segunda-feira. Então, quer dizer, o Corinthians paga o preço por ser esse gigante do futebol brasileiro. O cafezinho na padaria sai mais gostoso, sai melhor. Provavelmente vendem mais cachaças e cervejas no domingo à noite, então... É engraçado isso daí, porque há um mês e meio atrás a gente discutia justamente o contrário, né? O Corinthians sendo prejudicado naquela Libertadores, o Amarília até foi... Mas foi o único caso. É. O Zeca não, mas pode, como muda rápido, vários né? Aqui. Tem um contra a Portuguesa também, de um pênalti dado. Não, tem. Mas também o Palmeiras, São Paulo, todo mundo tem ajuda da arbitragem. Falar pro Juarez que os nossos comentários são todos isentos, né? Assim, nosso coração palmeirense não aflora. E o que é a tristeza de um é a alegria de outro, né? Sim. Bom, para completar, eu falei que seria breve, você viu que eles é que falam mais do que eu. Não, só quero lembrar o que aconteceu no jogo da quarta-feira na Arena Parque, no jogo Palmeiras e Cruzeiro pela Copa do Brasil, quando o Dudu choca-se contra o Vanderlei Luxemburgo, técnico do Cruzeiro, e o Vanderlei Luxemburgo vai ao chão, fratura um dedo da mão esquerda, e a torcida do Palmeiras vibra mais do que nos 2 gols que o Palmeiras fez naquele jogo. E eu fiquei bastante surpreso com a reação. Primeiro que o Luxemburgo é um técnico que já virou uma caricatura, né? Mas o fato de a grande fase recente do Palmeiras foi com o Luxemburgo nos anos 90, que acho que a sua memória afetiva pelo Palmeiras mais recente é da época do Luxemburgo em 96, sim, 97, sim, né? Sim, até o bicampeonato brasileiro e o bipaulista de 93, 94. Exatamente. Então é engraçado que aquele que, de certa forma, fez renascer o Palmeiras nos anos 90, hoje é uma pessoa tão odiada
Talvez pelas passagens recentes que teve no clube. Em 2002, né? Ele ficou bem... Passagens recentes. As passagens depois dessa boa fase dos anos 90. Eu acho que o sentimento meu como palmeirense é esse. De 2002, 2002 ele abandona o time. Ele abandona e o time cai. Tanto é que em 2008, o Zeca lembrou aqui em off, o Palmeiras foi campeão com ele paulista. Eu não torci pro Palmeiras 2007. 2008. É 2008. O Palmeiras, eu não torci pro Palmeiras. E não queria nem que o Palmeiras fosse campeão, pra não ser com o Vanderlei Luxemburgo, porque eu não gosto do moço, não, acho que ele é uma caricatura mesmo. Então, mas eu quero deixar aqui uma pauta de produção, né? Esses ex-técnicos da seleção brasileira que viraram caricaturas, né? Luxemburgo, Filipão, exatamente. onde anda Parreira. Lazzaroni, Parreira, né? Então fica aí essa dica. E Mais algum tema, Zé? para quem acha que nós só falamos sobre futebol, você já anunciou que na segunda parte do programa o tema será Parapan. Sim, vamos Muito falar bem. muito dos Jogos Parapan-Americanos. Você está sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM, curtindo o Observatório do Esporte. Vamos então aos temas deste sábado de Tuca Américo. Pois não, Tuca? Vamos lá então, saudações amigos. Na última quinta-feira pela manhã, né, foi noticiado que, enfim, a pedido do senador Romário, né, foi aprovada a quebra de sigilo bancário e fiscal do Marco Polo Del Nero, né? E não só dele também, assim como do Wagner Abraão, dos amigos próximos, né, com negócios muito interessantes. Então me fica aqui, né, algumas questões, né, Zeca, como é complicado ser principalmente, Carlão, esse Wagner Abraão, amigo próximo do Teixeira, dono de uma empresa de turismo, que era a empresa que cuidava de todas as viagens, a logística da seleção brasileira, né? E inclusive chegou a emprestar jatinho pro presidente da CBF. Como essas relações são muito próximas, só quem não quer ver mesmo que Próximas não... e promíscuas. Próximas e promíscuas. Então veja, amigo próximo, empresta jatinho, dono da empresa que fazia toda a logística das viagens da seleção brasileira. O nome do senhor Wagner Abraão estava ligado ao patrocínio entre a TAM e a CBF, do qual ele era um dos beneficiários do contrato. Então tá tudo escancarado aí, só quem não quer ver. Tá? Então vamos torcer aí para o Romário conseguir fazer um trabalho legal e pensar também que ele tem interesses honestos e não somente de visibilidade política. Tá? Então fica aí essa dica. Para fechar, Zé, com outro comentário, para não falar que eu não falei de vôlei, né? Foi lançado aí no último dia 6 de agosto, eu fiquei sabendo pelo programa Roda de Vôlei lá da Band Esportes, um dos poucos programas específicos sobre voleibol que tem na televisão brasileira, né? O documentário Ouro, Suor e Lágrimas. Acho o nome um pouco piegas, né? Mas eu não consegui assistir porque não está disponível, ele só está sendo lançado em cinema. Né? É considerado o primeiro filme sobre voleibol no Brasil, mas eu vou desmentir essa afirmativa já, né? Mas o filme conta aí a década 2001, 2012 do vôlei, em que ele foi o esporte vencedor no Brasil, com campeonatos mundiais, Liga Mundial, vôlei de quadra, vôlei de areia, e tentar recuperar essa história. Foi... muito elogiado pelo Juca Kfouri, que teve a chance de ver no lançamento. O Daniel Bortoleto do blog Saque, lá da Lancinete, também viu o filme, diz que é um belo filme, é um filme bem produzido, e que não é um filme totalmente chapa branca, como se espera, né? Em que alguns temas que são considerados feridas, né, na história do vôlei brasileiro, nessa última década que é retratado aqui, são tocados, como o afastamento do Ricardinho, a relação conflituosa entre o Zé Roberto e o próprio Bernardinho, o tema da seleção feminina, que foi considerada amarelona durante muito tempo e que isso afetou profundamente as atletas. Então não é uma história só de vitórias, mas que tenta entender também de como essas derrotas e esses conflitos forjaram esse time. Coloca o dedo na ferida Coloca também. o dedo na ferida, que tenta preparar esse time aí para os Jogos Olímpicos aqui no Brasil. Então fica essa dica, eu estou esperando aí a oportunidade para assistir esse filme, né? A direção é de Helena Slowlevich, tá, ok? Ela ficou aí 4 anos produzindo esse filme, mas a grande falha de divulgação é que esse não é o primeiro filme sobre vôlei mesmo. Acho que vocês já viram ali alguma notícia, eu já vi esse filme, é interessante, é uma produção um pouco mais amadora, mas tudo bem. É um filme de 2007, que é Geração de Prata, o Divisor de Águas, que vai justamente contar a história do surgimento, né, e do sucesso no vôlei do Brasil, lá com a Geração de Prata,
com o Nusman, Bernardinho, Fernandão, Montanaro, Renan, William, Mauri, né? Essa primeira geração que influenciou e serviu de inspiração para os atletas que vieram posteriormente. Então fica esse registro que, na verdade, pode ser sim o primeiro filme sobre vôlei lançado em cinema, porque esse foi lançado em DVD, que nessa época era inviável um filme, não ia ter bilheteria nunca, né? Mas também um prazer em que espero que saiam mais filmes com temas esportivos, que a gente discutiu aqui há 2 semanas atrás, né? A relação futebol e cinema, e mesmo assim não temos lá uma produção tão grande assim. Então fica essa dica aí, e eu também estou esperando para poder ver esse filme Ouro, Suor e Lágrimas, só com esse nome meio piegas, uma restrição. Legal. Carlão Napolitano, falando também, trazendo seus temas, né, nesta semana, neste sábado. Um abraço para você. Olá. Olá, amigos. Olá, colegas da mesa. Vou falar um pouco sobre... Não há abraços hoje? Hoje não tem abraço. Não encontrei ninguém. Ninguém falou que ouviu o programa. Né? Então você está carente de abraços. Carente de abraço. Eu te dou um abraço ao fim do programa. Vou falar do jogo da última quarta-feira do Santos e Corinthians. Aí, o Juarez aqui já foi mencionado, então falaremos um pouco mais sobre o Corinthians, mas não especificamente sobre o jogo. O que me chamou a atenção foi o uniforme do Santos. Não sei se vocês viram o jogo e se surpreenderam com isso também. Eu nunca tinha visto um time grande com tanto patrocínio na camiseta e até no uniforme integralmente, até no shorts. Eu até comecei a contar. O número acho que passava de 10, porque tinha publicidade na manga, na altura dos ombros, 2 na frente da camiseta, uma na altura do peito e uma na altura da barriga do atleta. É exatamente o que eu ia falar. Parece um abadá de Carnaval de Salvador. Né? E nada contra o abadá e nada contra o Carnaval de Salvador. Cara, o próprio Corinthians, cerca de 4 anos atrás, também tinha, inclusive na axila tinha patrocínio. Uma marca de desodorante. E, assim, e a camisa do Corinthians estava repleta de marcas também. A camisa do Santos é bonita porque ela é branca, não é porque não tem nada. É justamente isso. É um espaço a ser ocupado. E daí tinha no peito do jogador a publicidade da marca era vermelho, na cor vermelha. Na altura da barriga, cor amarela, atrás, parecia de fato um abadá, parecia um carnaval. Eu fiquei pensando se era um time de 3ª ou 4ª divisão jogando, que é o que mais acontece. Há clubes do interior que vestem abadás nos seus uniformes. A churrascaria que alimenta o clube, a borracharia que cuida do pneu do ônibus, da delegação. Dá para usar o exemplo do Noroeste esse ano, tá com, sei lá, 5, 6 marcas no seu uniforme. O posto de combustível que ajudou a encher o tanque do ônibus, da delegação, quem deu lanche no retorno. Eu achei ridículo, para falar a verdade. Eu achei muito feio. Agora, há clubes que não têm patrocínio e que gostariam que tivessem patrocínio. São Paulo, por exemplo, não fechou até agora o patrocínio master para sua camisa. Eu até estava conversando com o nosso colega de departamento, santista, o Jonas Gonçalves Coelho, e ele falou, talvez é crise, Carlos. Né? E o Santos está precisando de dinheiro e acabou aproveitando um jogo que teve uma exposição midiática e loteou a camiseta. Né? Ficou muito feio. Né? Acho que pior que isso é uma vez que o Santos jogou com calção quadriculado, não sei se vocês se lembram. Era um calção com estrelas. Com estrelas. E que é NBA agora? Não, era e o Santos naquele jogo fez um 5-0 e tal. Não precisa voltar. Daí perguntaram por que vocês ganharam. Você talvez ficava olhando e dando risada do calção e a gente passava e fazia os gols. É que nos anos 90, isso começou em São Paulo. A Federação Paulista obrigava que os times não tivessem coincidência de cores, de meia, camisa e calção. O Santos, a vida inteira, jogou um calção branco. Sim. E mesmo quando usava o uniforme número 2, a camisa número 2, que é listrada, ele sempre usou o calção branco. Por uma questão de imposição de regulamentos, ele teve que passar a utilizar o calção preto. Só que ele se recusa a colocar a camisa branca com calção preto, porque ele diz que isso é o uniforme do Corinthians. Então vocês podem ver que o Santos, quando entra com o uniforme número 2, ele também coloca a camisa listrada e o calção preto. Né? E nessa época, para fugir da uniformização que remeteria o Corinthians, ele usava um calção cheio de estrelas, né, brancas sobre o fundo preto, que era uma coisa realmente horrorosa, de mau gosto. Mais algum tópico? Não, sim. Falando ainda um pouco sobre futebol, e falar sobre o meu Palmeiras, né? Faz tempo que eu não falo sobre o Palmeiras. Também a gente só estava perdendo. Não, o Palmeiras no Campeonato Brasileiro até saiu uma matéria que ele parece o Robin Hood, né? Ele ganha, ele tira ponto dos grandes e entrega o ponto para os menores.
E é muito estranho essa conduta do time, ou seja, quando pode deslanchar e subir na tabela, ele acaba perdendo pontos importantes. Lá no começo do campeonato empatou com o Joinville, depois agora recentemente perdeu pro Curitiba, que estava na zona de rebaixamento, e ganha do Flamengo, que é um time que está seguindo aos essa trancos lógica, e barrancos. o Palmeiras vence nesse final de semana o Atlético Mineiro em Minas, então, seguindo Esperamos que sim. Sei lá, é uma grande chance do Atlético se reabilitar das últimas rodadas, entendeu? E não, e lembrando também que daqui a pouco já estamos entrando no segundo turno, e da metade para cima é aquela coisa do desespero, né? Jogar com quem tá lá embaixo é tão perigoso quanto jogar com o líder. Né? De tirar ponto de quem tá na Sim, frente. Então, mas outra coisa que me chamou a atenção, também nos jogos do final de semana, ex-jogadores do Palmeiras estão se destacando nos seus times. Né? O Marcelo Oliveira, jogador do Grêmio no jogo da Copa do Brasil, fez um golaço contra o Curitiba, que no Palmeiras eu acho que ele nem sonhou em fazer um gol desse. Marcelo Oliveira? O lateral esquerdo, quarto zagueiro, que jogava em todas as posições no Palmeiras. Aliás, até pegando o gancho, né? A gente brincou na semana passada, né? Do melhor time de todos os tempos da última semana. O Grêmio, muita gente não tá dando nada pelo Grêmio, mas ele tá vencendo. Tanto na Copa do Brasil venceu o Curitiba fora, como no Campeonato Brasileiro tem mantido a regularidade. E o mais engraçado, né? Se a gente for parar pra pensar, o Grêmio está se dando bem com peças que foram descartadas em outros tantos clubes. Marcelo Oliveira é um exemplo. O Douglas, que era do Corinthians, foi para lá. O Douglas Michael, nem para o Vasco não estava servindo mais quando terminou a temporada na Série B. Aquele zagueiro titular, o Eraso, que é equatoriano, não serviu para o Flamengo. O Flamengo acabou despachando. E tantos outros. O Galhardo não serviu para o Santos, que é lateral direito, né? O próprio Rodolfo, em determinado momento, também o São Paulo acabou liberando ele, é um jogador interessante. O Maicon, no meio-campo, São Paulo também acabou liberando o atleta. Tantos outros jogadores que o Grêmio acabou adaptando. Estava com problemas financeiros, colocou aí alguns garotos para jogar, o caso do Luan, né, que vem se destacando. Por que você tem acompanhado tão de perto o Grêmio? Uma curiosidade. Todos eles, não só o Grêmio, mas é que o Grêmio nesse momento, Zeca, tá na parte de cima da tabela. É o melhor da última semana. Acho que sim, porque o Corinthians perdeu do Santos do jeito que perdeu, né? Até de forma covarde, o próprio torcedor do Corinthians disse isso, que o time não agrediu, né? No melhor sentido da palavra, não foi para cima do Santos. Então, a gente tem que destacar também, já que a gente está tocando no assunto futebol, o Grêmio, já que você tocou no assunto Marcelo Oliveira, é um time que promete dar trabalho, e com um treinador que para muitos também desacreditado, né? O Roger. Muita gente. Mas além do Marcelo Oliveira, tem o Marquinhos do Cruzeiro, que é titular. Tem o Alan Patrick, que era reserva absoluto no Palmeiras e foi ser titular absoluto no Flamengo. E fora outros que estão espalhados por aí. Ou seja, acho que o Palmeiras tem uma... Michael Leite parou de fazer sucesso. O Michael Leite, depois que eu falei, né? Depois que eu comentei que ele não fez mais gol. Mas é outro exemplo também. No esporte. Acho que ele não fez... Acho que ele nunca fez 2 gols na vida no Palmeiras. Ficou lá 20 anos. O Diego Silva tem feito sucesso no esporte. O Diego Souza, que se recusou a voltar para o Palmeiras. Ele teve um convite no ano passado, ele não quis voltar, ele preferiu ficar por lá. Sem dúvida. Não dá para entender muito o futebol brasileiro, né? A gente pega esse exemplo aí que o Carlão citou, do Palmeiras, que acaba perdendo pontos para os times com menor expressão, menor tradição, mas não dá muito para ter uma ideia do que vai acontecer hoje, né? São partidas equilibradas. O Corinthians, líder, pega o Avaí e leva sufoco. O Palmeiras mesmo tendo dificuldade, o São Paulo também não consegue engrenar. Vai ser difícil, né, a gente apontar. A gente está no meio do campeonato exatamente. Vamos para a abertura do retorno e não dá para ter uma ideia como nos anos anteriores. Tucamero quer falar. Não, aproveitar, nós temos um tempo ainda, Guilherme. Queria que você falasse sobre a situação do basquete aqui em Bauru, início de campeonato paulista ruim, mas acho que pensado já, premeditado, né? O que você tem a dizer? É o que a gente vem batendo na tecla nas últimas semanas, até o Carlão também pode falar a respeito. A gente tem um patrocinador master, que injeta muito dinheiro, a verdade é essa. E é claro que se Bauru utilizar sua força máxima, vai vencer essas partidas contra a América de Rio Preto, contra Osasco, contra tantos outros adversários. Usando seu elenco, usando sua força máxima, Bauru, que é atual bicampeão paulista, ele tem totais condições de brigar pelo tricampeonato. Se vai ganhar de novo o título ou não, isso daí é outra história, mas tem totais condições de conseguir. Agora, o que o Guerrinha está imaginando é justamente um processo que não aconteceu na época do Tilibra Copimax, de dar mais oportunidade e experiência para os garotos. Por isso, nessas primeiras rodadas, está utilizando uma base
mesclada sub-22, sub-19, e com isso os resultados eles não aparecem, né? Não é do dia para a noite que... Mas então você está dizendo que o Campeonato Paulista de Basquete está virando o que é o Campeonato Paulista de Futebol, tanto faz ganhar, que não quer dizer nada em nível nacional. Para Bauru, nesse momento, é um treinamento. Serve como um laboratório. Agora, se o time bauruense não tivesse conquistado nenhum título de expressão na última temporada, se tivesse numa fila aí um jejum muito grande para ser campeão, seria outra história, jogar com força máxima. Agora, como é atual bicampeão, agora tá focado também, vai disputar jogos amistosos na NBA, como a gente já disse aqui, tem como grande objetivo vencer o NBB, tem o Mundial, vai enfrentar o Real Madrid, então... O Campeonato Paulista de Basquete, com todo respeito, ficou... É uma pré-temporada. Jogaram para escanteio. Mas, Guilherme, mas eu acho que o grande risco aí é não conseguir fazer o entrosamento do time, num curto espaço de tempo. Porque alguns jogadores ali que são titulares absolutos estão fora, né? O Jefferson machucado, o Hetzheimer servindo a seleção, o Fischer também. Talvez o Léo Mendel seja um titular também desse time, né? Talvez não dê um encaixe para uma equipe ali num espaço curto de tempo. Então acho que é até um risco a Bauru ter essa opção de fazer somente essa mesclagem com jogadores da base. Por isso que o Guerrinha já está antecipando aí, colocando aos poucos. O Alex já entrou quinta-feira contra o Osasco, tivemos também o Robert Day entrando, o próprio Murilo, porque o Guerrinha tem que trabalhar esse lado também para não perder ritmo de jogo, né? Para não chegar despreparado aí para a disputa do Mundial contra o Real Madrid. Bom, você está sintonizado na Unesp FM, curtindo o Observatório do Esporte. Vamos então à matéria deste sábado na voz de Heitor Facini. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Os Jogos Pan-Americanos terminaram no último dia 15 de agosto. Essa foi a 5ª edição da competição para atletas com deficiência, que disputam esportes adaptados. Os primeiros Jogos Pan-Americanos aconteceram em 1999 na Cidade do México. Na edição de 2015, realizada no Canadá, o Brasil terminou como grande campeão. Com 270 para-atletas, foram conquistadas 257 medalhas, sendo 109 de ouro. Uma diferença de 59 medalhas douradas para o segundo colocado, o Canadá. Essa é a 3ª edição consecutiva dos Jogos que o Brasil termina como grande campeão. O vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Conrado, fala que as conquistas não são por acaso. Isso graças a um trabalho que vem sendo desenvolvido tanto pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, como pelas confederações, pelos clubes. A gente tem de fato um subsistema nacional do esporte paralímpico que tem funcionado bastante. Então medalhas que nós conquistamos agora, que a gente observa o desenvolvimento já de algum tempo, né, já de longa data, em que uma estratégia vem sendo desenvolvida para que esses resultados sejam atingidos, né? Então, na verdade, isso não é por acaso, isso é graças a um trabalho importante de muita gente e de muitas organizações. Misael também fala da importância da Lei Brasileira de Inclusão, que está destinando mais recursos para os esportes adaptados. Ela é uma lei de vanguarda, ela é uma lei inovadora e uma lei, sobretudo, de muita coragem, né? Ela traz alguns institutos fundamentais para as pessoas com deficiência, regulamenta muitos dos dispositivos da Convenção da ONU, e para nós do esporte ela também traz uma inovação importante, que é exatamente a mudança na lei Agnello Piva. Hoje nós recebemos o esporte como um todo 2%, sendo 85% para o COB e 15% para o Comitê Paralímpico Brasileiro, dos 2%. Hoje passa para 2,7% essa distribuição, sendo 62,96% para o COB e 37,04% para o Comitê Paralímpico Brasileiro. Isso para nós é de fundamental importância, porque vai nos permitir continuar desenvolvendo o esporte paralímpico, além de nos possibilitar manter o centro de treinamento que está sendo construído no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, próximo ali do aeroporto de Congonhas. Muito tem se falado sobre outros países não irem com os principais atletas para a disputa do Parapan desse ano. Mas a realidade é diferente, como fala Misael. E o Canadá estava com todas as suas principais estrelas disputando jogos, né? Os principais atletas canadenses estavam lá participando. Os Estados Unidos, que em atletismo e natação foram com a equipe, alguns dos seus principais destaques não foram.
Entretanto, de acordo com os nossos estudos aqui, nós ganharíamos, independentemente da participação da equipe completa, porque nas modalidades coletivas, por exemplo, os Estados Unidos participaram com todas as equipes principais, porque estava disputando vaga para o Rio de Janeiro. E o Brasil conquistou medalha de ouro no goalball feminino, no goalball masculino, no voleibol masculino, todos eles contra os Estados Unidos. Entrevistamos também Carla Maia. Ela é atleta paradesportiva e também jornalista, e já disputou 3 Paralimpíadas. Carla participou da cobertura dos Jogos Pan-Americanos para a TV Brasil e fala sobre o segredo do sucesso. Eu acho que existe um planejamento muito bem feito e o Comitê Paralímpico, na minha opinião, ele abraça bastante o planejamento, ele é um excelente gestor e ele é um excelente fiscalizador, eu acho que das execuções. Então, em conjunto com as confederações, eles fazem um planejamento e o CPB acompanha de perto essa execução, tanto na confederação, tanto com os atletas. Então, ele consegue ali avaliar se as ações estão dando certo, se não estão dando certo. E o outro ponto que eu acho que é o principal aqui é que o apoio aumentou muito, né, no esporte paralímpico. Numa coletiva que o Andro estava dando, que é o presidente do Comitê Paralímpico lá em Toronto, ele falou que hoje eles têm o maior contrato de patrocínio de todos os países da América. Então, o Brasil hoje está muito bem apoiado por patrocinadores. E está tendo resultado, isso que é muito bacana, porque os patrocinadores estão vendo que o dinheiro, pelo menos, está sendo bem aplicado, né? É o que parece, porque as respostas estão aí, as medalhas estão aí, o primeiro lugar está aí. Além disso, vontade e empenho dos atletas e treinadores também são fundamentais. Conversamos também com Eliane Miada, uma das fundadoras da Associação Desportiva para Deficientes. É uma associação sem fins lucrativos fundada em 1996, que utiliza o esporte para integrar e incluir pessoas com deficiência na sociedade. Eliane fala da importância dos investimentos de clubes e dos próprios atletas para o desenvolvimento paradesportivo. Para Eliane, os esportes adaptados no Brasil estão se desenvolvendo e ganhando melhor infraestrutura. Porém, ainda há grandes dificuldades na captação de recursos. A Lei de Incentivo ao Esporte, sancionada no final de 2006, permite que empresas privadas sejam patrocinadoras de projetos esportivos e paradesportivos, em troca de incentivos fiscais. No entanto, existe uma competição entre a captação de recursos para esportes convencionais e adaptados, como explica Eliane. É uma lei federal, né? Então, as entidades e as organizações sem fins lucrativos e os clubes, eles apresentam projetos, submetem um projeto para o Ministério do Esporte e, uma vez aprovado esse projeto, aí cabe às entidades que aprovaram o projeto a buscar esses recursos na iniciativa privada. E aí é um grande desafio. E as empresas, elas acabam utilizando, elas doam esses recursos, mas elas cobram das entidades uma contrapartida muito grande com relação a divulgação, a mídia, né? Então você tem que ter aí um projeto. Então, só que nós concorremos, o esporte adaptado, ele concorre com os esportes que não são adaptados, né? E aí a dificuldade nossa dentro do esporte, hoje o esporte adaptado, ele até consegue aprovar vários projetos incentivados, ele consegue aprovar esses projetos, mas existe uma dificuldade na captação, porque muitas vezes as empresas também fazem a opção de apoiar projetos que não são do esporte adaptado, sim do esporte convencional. Paulo Salmin tem 21 anos e nasceu sem o fêmur devido a uma má formação congênita. Ele não tem a perna direita e joga tênis de mesa com uma prótese de carbono. Paulo foi medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos desse ano, tanto individual quanto por equipes, e garantiu vaga nas Paralimpíadas de 2016. Ele fala sobre os recursos do governo, mas enfrenta dificuldades de patrocínio. A gente hoje é muito bem amparado em relação a incentivos do governo, mas aqui em Jaú eu não tenho muito esse patrocínio, nunca consegui ter aqui, tanto que eu saí bem novo daqui por causa disso, de não conseguir ter esse apoio financeiro principalmente. Então é uma das coisas que eu vou brigar agora, chegando no Brasil, eu tinha isso como meta. Outra dificuldade dos esportes adaptados é a pequena cobertura da mídia. É o que diz Eliane Miada, da Associação Desportiva para Deficientes. Eu acho que uma das grandes dificuldades que o esporte adaptado passa ainda está na relação com a imprensa. Eu acho que hoje ainda falta muita divulgação, embora isso tenha melhorado um pouco, mas ela está melhorando de que forma? O próprio comitê, ele convida, ele leva os jornalistas,
para poder fazer a cobertura e ter notícias, tem que comprar direitos de emissoras para poder divulgar. Não existe uma divulgação, tá? Acho que a parte da divulgação, ela dificulta um pouco o nosso trabalho, porque as empresas, elas vão, é claro, querer contribuir, patrocinar, mas elas querem um retorno. Então, se você tem isso projetado na mídia de forma positiva e de igualdade, eu acho assim que o atleta com deficiência, ele é um atleta, ele tem as suas limitações, ele tem as suas dificuldades, como os atletas sem deficiência também têm. Mas o objetivo deles é o mesmo, né? Então, assim, ou seja, de um treinamento com qualidade. Então, acho que a questão da cobertura da mídia, eu acho que isso falta bastante para o Brasil. Além disso, os esportes são lembrados apenas em casos esporádicos, como Pan-Americanos e Paralimpíadas. A jornalista Carla Maia fala sobre a diferença de coberturas de esportes convencionais e esportes adaptados. Ainda tem aquele estigma, né? As pessoas encararam por muito tempo pessoas com deficiência como pessoas à margem da sociedade e começar a encarar eles como atletas e de alto rendimento, que são atletas que vão em busca de medalha mesmo para o Brasil. É uma mudança realmente assim de paradigma, de cultural, né? Então é uma coisa que demora mais, eu acho natural. Mas ela diz que o interesse das pessoas está aumentando. Mas eu vejo a evolução, você pode ver até pela torcida, assim, na Paralimpíada de Atenas, em 2004, quando eu fui, as arquibancadas eram vazias, os ingressos eram de graça, né? Mesmo assim, algumas modalidades ficavam vazias. Em Londres, em 2012, os ingressos já foram vendidos e as arquibancadas estavam lotadas. Não? Então, assim, raras aquelas modalidades que não tinha público. Então, é uma coisa que veio evoluindo muito rápido. É claro que o esporte olímpico ainda tem muito mais visibilidade e interesse do público, né? A cobertura jornalística de eventos paradesportivos requer um preparo do jornalista para transmitir informações corretas. No tênis de mesa, por exemplo, existem diferentes níveis de categorias. É o que explica o medalhista Paulo Salmin. No tênis de mesa existem 10 categorias de deficiência física. De 1 a 5 joga na cadeira de roda. E de 6 a 10 você joga em pé. O 10 seria o menos lesado, com uma deficiência mínima em relação a um jogador convencional. E na cadeira a mesma coisa. 1 é o mais lesado e 5 o menos lesado. E eu então sou classe 7 por interferir muito em movimentação de perna, lateral, o movimento de alavanca que usa-se muito no tênis de mesa. Então interfere muito. A equipe do Observatório do Esporte conversou com a jornalista Carla Maia, que falou sobre a preparação para a cobertura desses eventos. Primeiro de tudo, o jornalista tem que se despir de preconceito, porque é muito, muito difícil a pessoa encarar as pessoas com deficiência lá e, às vezes, conseguir ver a performance do atleta. É claro que as histórias de superação, elas chamam muita atenção, tem que ser contadas, mas a gente também pode ficar só contando isso e não contar também da performance, porque ali, na verdade, eles são atletas querendo ganhar medalhas. Tem a história por trás, mas tem a história esportiva também, né, da performance. Segundo, acho que sim, a pessoa tem que dar uma estudadinha, porque são muitas categorias, as diferentes deficiências, elas causam categorias diferentes para que seja mais justo, né, como tem categoria no Olímpico, tem juvenil, adulto, para um adulto não competir com uma criança. Então também tem a pessoa que tem menos limitação, não compete com uma pessoa que tem grandes limitações. Então é bom dar uma estudadinha. Além do que, tem algumas modalidades que só existem para pessoas com deficiência. Então, por exemplo, o goalball foi um esporte inventado para pessoas cegas. Então, não existe essa modalidade no mundo olímpico. Então, a pessoa, ela tem que aprender as regras, como é que é o jogo, para poder entender. Mas não são apenas jornalistas que precisam estar preparados para os esportes adaptados. Paulo Salmin fala sobre a capacitação dos treinadores. Ele tem que adaptar muitos treinos e fazer com que os jogadores também se adaptem, né? Consigam tirar o máximo possível da sua deficiência. Então, é bem diferente, sim. Não é todo mundo que tem essa capacidade de ter esses olhos para conseguir adaptar os jogadores a isso. E o Paulo hoje está mais do que capacitado para isso e vem mostrando que está dando tudo certo esse planejamento e essa mudança dele, que foi do esporte olímpico para o esporte paralímpico. O esporte passou a ser utilizado como plataforma de reabilitação após a Segunda Guerra Mundial nos anos de 1940. As primeiras Paralimpíadas foram realizadas em 1960, em Roma.
Carla Maia fala sobre a força transformadora do esporte. Você vai nesses eventos esportivos, você vê a quantidade de atletas, eu fico, gente, esse monte de pessoas com deficiência aqui, se não fosse esporte, como é que elas estariam assim? Tem muita gente que vive só do esporte, como é que elas estariam sobrevivendo, o que elas estariam fazendo, como é que elas estariam trabalhando, como é que elas estariam se socializando, sendo vistas pela sociedade? É fantástico, o esporte é um agente transformador e aí aquilo ali, aquelas pessoas todas fazem movimentam a economia da cidade, dão entretenimento para as pessoas que vão lá assistir os jogos. Então é algo que transforma não só a realidade da pessoa com deficiência, como a realidade local, aumenta até economicamente, foi uma sacada genial. Muito bem, após a locução do Heitor Facini, né? Vamos aos agradecimentos. Agradecendo a jornalista e atleta Carla Maia, ao vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Cordeiro, ao medalhista Paulo Salmin e à fundadora da Associação Desportiva para Deficientes, a Eliane Miada. E conosco agora para falar um pouco mais desse conteúdo, dessa matéria, né? A Jéssica Dourado, também o Isaac Grusen e a presença do Thiago Pavini. Eu começo justamente com o Pavini. Ô Thiago, o que a gente observou, né, que apesar do término aí da disputa do Parapan, pouca gente ficou sabendo, né, da colocação do Brasil, pouca repercussão, muita gente até que a gente conversa no dia a dia. Isso é quem não ouve o Observatório do Esporte. Sim. Porque na semana passada já tínhamos adiantado a classificação do Brasil na quinta-feira à tarde. Temos detalhes, inclusive. E eu tenho que até confessar meu caráter premonitório. Né? Eu havia falado aqui da questão dos Estados Unidos usarem os Jogos Paralímpicos, os esportes paralímpicos como terapia para os veteranos de guerra. Mutilados de guerra. E nessa semana saiu uma matéria no portal UOL dizendo dessa iniciativa do governo americano de utilizar justamente os esportes paralímpicos como forma de recuperação dos veteranos das guerras lá. Eu estou falando, tem muita gente se pautando através do Observatório do Esporte, né? Nós vamos fundar a agência Observatório do Esporte. Sem dúvida nenhuma. Ô Thiago, fala um pouquinho disso, porque algumas exceções, claro, acontecem, né? O Observatório é um exemplo disso, é uma exceção no que a gente vê na grande mídia, mas pouca repercussão no que diz respeito à posição do Brasil nos jogos. Um abraço para você. Um abraço, Guilherme, amigos da mesa, amigos ouvintes. Realmente isso que acontece mesmo, e se a gente pegar o desempenho do Brasil nesse ano no Pan-Americano, foi um desempenho excelente, né? Dos 270 atletas, mais de 78% conseguiram alguma medalha. Então o Brasil vem numa crescente nos esportes adaptados. Em 2008 ele ficou em 9º lugar na Paralimpíada, em 2012 ficou em 7º, e a meta do Comitê Paralímpico Brasileiro agora para 2016 é ficar em 5º lugar. Já está almejando cada vez mais melhorias. Só que a gente vê que não está tendo muita repercussão dentro da mídia. E aí é o que foi discutido na matéria. Muitas vezes não tem esse interesse de ser discutido na mídia, e até acarreta em não ter muitos patrocínios, né? Porque se você vai patrocinar um esporte paralímpico, você quer ter uma contrapartida. E aí a contrapartida seria aparecer na mídia. Então se tivesse um espaço maior dentro da mídia, seria uma reação em cadeia. Você teria maior investimento e você teria mais crescimento do que já está tendo o esporte paralímpico aqui no Brasil, porque está tendo um crescimento muito grande. É legal falar a respeito do Parapan também, que muita gente fala que os outros países eles não vêm com força máxima. Isso foi desmistificado assim na matéria, falando que os países vieram sim com a força máxima. Os Estados Unidos veio com uma ou outra equipe reserva, mas existiu sim uma competitividade grande, e o Brasil ele tem uma necessidade, é questão de planejamento, o Brasil tem uma necessidade de demonstrar que o trabalho que está sendo feito é um trabalho bom, é um trabalho bacana. Então tem que vir com força máxima no Parapan sim, porque tem que mostrar para a população que está tendo bons resultados. Eu queria chamar a atenção para o Paulo Salmin. Ele é um cosmopolita praticamente, ele nasceu na Barra Bonita, ele cresceu em Jaú, ele treinou aqui em Bauru e hoje ele mora em Piracicaba com a seleção de tênis de mesa, né? Então, bem bacana a história dele. Ele conseguiu 2 medalhas de ouro, uma individual e outra coletiva. Ele também é 15 anos, né? Ele estava presente nos Jogos do 15 quando estava em Jaú. E eu queria fechar minha participação, falar a respeito da Carla Maia, que foi bem bacana o contato com ela. Ela é uma paradesportiva, ela é jornalista, cobriu os Pan-Americanos agora pela TV Brasil,
e ela é cadeirante. Então ela falou que ela teve algumas dificuldades no momento de entrevistar os atletas, porque com uma cadeira de rodas você tem um agravante, né? Então às vezes você chega por último para entrevistar um atleta. E ela disse que como a mídia não cobre tanto assim o Pan-Americano, ela conseguiu fazer uma cobertura bacana. Simples, exatamente porque não tinha muita gente. A vida dela. Facilitou. Se ela fosse cobrir um Pan-Americano convencional, ela não teria tanto espaço assim para fazer boas matérias. Então, legal destacar aí a Carla Maia, que bem bacana esse contato com ela. Eu acho que seja isso. Posso aproveitar? Acho que na fala dela, da Carla Maia, ela colocou uma questão interessante, que é necessário ter uma preparação. Né? Acho que é necessário ter, não digo adaptação, mas acho que precisa romper barreiras nossas em relação até a convivência com essas pessoas. Enxergar além da deficiência, né? Você vê como uma atleta mesmo a pessoa. Ela mencionou que os jornalistas têm que fazer isso, que os treinadores têm que fazer isso. Tivemos um caso no final do ano passado, que se tornou clássico, né, do apresentador Luciano Huck, ao entrevistar a atleta, ex-atleta Laís Souza, no seu programa ao vivo. Ela mostrou que havia feito uma tatuagem. Para quem não se lembra, ela sofreu um acidente e ficou tetraplégica. Está em recuperação, tem alguns movimentos agora. E ele faz a pergunta se ela sentiu dor ao fazer a tatuagem. Ela falou: eu não senti. Nas pernas, eu não senti dor. Eu não sinto. Não sinto mais. Eu não sinto mais. Daí ela até tentou consertar e acabou ficando. A emenda pior que o soneto, né? É bom que não dói, né? Quer dizer, nós temos barreiras em relação a isso e não sabemos lidar muitas vezes. Aí me chamou a atenção até durante os Jogos Pan-Americanos, durante a premiação dos Jogos para os atletas cegos, muitas vezes o sujeito que estava premiando, ele estendia a mão pro atleta cego. O atleta cego não via a extensão da mão. Então, mas o que chamou mais... A Fernanda Gentil, na Olimpíada de Londres, comandava um dos programas da Sport TV e entrevista para o atleta cego, e ela estende a mão para cumprimentá-lo depois da entrevista. E é uma grande gafe que virou um case jornalismo. A gafe de um jornalista, mas chamou muito mais atenção, Zeca, a gafe da pessoa que foi fazer a premiação. Quer dizer, deveria estar preparada para isso. Sim, todo mundo vendo. É o mínimo que mostra se espera, que nós temos barreiras e atitudes em relação às pessoas com deficiência, e nós precisamos quebrar nossas barreiras também em relação à nossa convivência com eles. E não é o fato de ser um especialista no assunto, né? Apenas ser interessado e tratar com seriedade, né? Uma coisa interessante, só para entender também a evolução do esporte paralímpico, uma matéria foi vinculada na internet, eu não me lembro agora, mas dizendo a dificuldade dos atletas, corredores, e arranjarem guias, né, que são as pessoas que correm juntamente com os atletas. E eles estão precisando ter guias profissionais, porque o tempo que essas pessoas estão fazendo, não se pode mais colocar atletas amadores para correr. Houve o caso de um atleta brasileiro que disputou o Pan-Americano e depois foi servir de guia no Parapan. Sim, então um atleta profissional que disputou na sua modalidade nos Jogos Pan-Americanos, serviu de guia. Porque teve um caso de uma atleta que ela, no atletismo mesmo, ela estava correndo, ela estava bem, só que o acompanhante dela, não sei o que aconteceu, se ele se machucou, se ele não acompanhou, e ela perdeu, ela parou por causa dele. E teve o Joaquim Cruz também, né? Que acompanhou um atleta americano. Medalhista de ouro de Olimpíada de 84 nos 800 metros. Sim. Também. Eu achei sensacional a entrevista dele pro Jornal Nacional, não sei se vocês acompanharam. Foi uma boa oportunidade para ex-atletas olímpicos, né? Sim, depois de terminar a sua carreira, trabalhar junto com essas pessoas. E de passar o conhecimento, né? De aprimorar o treinamento e tal. Interessante, ótima ideia. Quero ouvir também o Isaac. Isaac, a gente está falando justamente do rendimento do Brasil nas últimas edições e parece que não engrena, né? Mesmo assim, não há espaço na mídia, claro, sempre ressaltando que existem sim quem abre espaço para o esporte paralímpico, né? Também no Parapan a gente viu isso, mas pouca gente tem esse conhecimento. Isso é muito triste, né? Principalmente no que diz respeito ao incentivo ao próprio esporte, como disse o Thiago, o patrocínio, né? Que ajudaria bastante. Pois é, Guilherme, antes de tudo falar, já que você quer anunciar meu nome artístico, anuncie certo, decidiu, por favor. Toledo ou Cronce, Isaac Cronce. Tá certo. Tudo bem. Precisamos arranjar outro nome artístico pro Isaac. Mas tá faltando um N aqui, então, pelo menos nos registros aqui. Voltando a essa questão, eu me perguntei muito assim, a mídia não transmite porque ela não tem interesse ou porque a população não tem interesse em assistir? Eu fiquei me perguntando isso. Até é importante você citar isso, porque mesmo
nos Jogos Pan-Americanos, muita gente também não estava nem aí, nem sabia o que estava acontecendo com o Brasil, né? Não é só o Parapan. Exatamente. Como eu convivi, minha mãe trabalha na Secretaria de Esportes, um tio de um dos meus melhores amigos tem síndrome de Down e compete, nada. Eu sempre vivi dentro desse meio, então eu me interessei, mas em geral eu nunca vi esse interesse tanto por parte dos meus colegas ou dos adultos. E essa questão de patrocínio, eu acho que essa lei de inclusão foi muito boa. Foi comentado na reportagem os termos em porcentagem, né? Acho que colocando em números fica mais claro, né? De 38 milhões, o recurso do comitê vai passar para 135 milhões, ou seja, um aumento de quase 100 milhões de reais. Isso pensando numa Olimpíada ano que vem e até mais para frente, outros jogos, tanto para Pan-Americanos ou para Olimpíadas, é um investimento importante nas modalidades. Daí um outro destaque que essa lei de inclusão, ela não visa só o esporte, né? A gente tem que pensar sempre o esporte junto com o social. Isso é muito importante. Daí a Dilma sancionou essa lei, só que ela vetou 6 artigos. E um desses artigos que me chamou mais a atenção foi o que prevê reserva de 10% das vagas de cursos de ensino médio profissionalizante, superior e de pós-graduação para pessoas com deficiências. Eu acho que a gente pode comentar, os professores podem falar melhor se eles já tiveram alunos com deficiência, se era grande o número ou se eles sentem essa falta mesmo na universidade de acesso mesmo para esses com a tipos. palavra, os professores. Bem, a gente recebeu, enquanto era coordenador de ensino e graduação, coordenador do curso Rádio TV, a gente recebeu nos últimos anos alguns alunos com necessidades especiais e realmente o campus teve que se adaptar, porque ele não estava preparado e não se encontra totalmente preparado ainda, né? Então a gente pode dizer que a gente está numa fase de adaptação e existe uma boa vontade da universidade em realizar isso. Mas, por exemplo, no nosso campus a gente tinha dificuldade de acesso em algumas portarias, em algumas salas de aula, alguns alunos com necessidades especiais precisam de equipamentos para poder participar, assistir às aulas, estão tendo um apoio, recebendo computadores, softwares específicos para que possam acompanhar as aulas. Então isso também é uma coisa por demanda, né? E também tem uma parte bacana que eu acho muito interessante, que a pessoa com necessidade especial precisa se manifestar, falar, eu preciso dessas coisas. Né? Então isso também está acontecendo. Então acho que tem que ter um acordo das duas partes, né? Quem necessita precisa deixar claro o que necessita, como necessita, e a parte da administração da universidade como um todo também propiciar isso. Se você andar no campus, você já vê, tem as guias rebaixadas, algumas salas são preparadas, os laboratórios, né? Professores recebem algum treinamento. O campus Unesp de Bauru, como você disse, o Tuca, está se preocupando com essa questão, apesar de estar se preocupando tardiamente. Sim, claro. É estranho imaginar que neste campus haja cursos de engenharia civil e arquitetura e que não se pense na questão da mobilidade dentro do campus. Sim. Tendo os dois cursos que a princípio são os mais próximos para resolver essas questões. Sim, inclusive esses projetos com participação agora de docentes, pesquisadores que atuam. Agora, a pergunta área do Isaac, eu quero também manifestar que eu tive como aluna a Ana Raquel, que é aluna de jornalismo, aliás, da classe do nosso produtor ali, o Leonardo Deusante, e ela tem uma pequena deficiência auditiva, o que gera algumas preocupações de nós docentes. Por exemplo, ela precisa de um transmissor em frequência modulada para poder receber a nossa fala, e aí nós temos que usar uma espécie de um microfonezinho para que ela possa receber por frequência a nossa voz. E ela tem dificuldades de fala. Agora, para mim foi uma experiência muito enriquecedora, muito importante, e ela, posso dizer que é uma das melhores alunas que eu tive no curso de jornalismo aqui na Unesp. Muito interessada, muito aplicada, e ela tenta, obviamente, demonstrar que a deficiência não é um empecilho para que ela possa ter o seu desenvolvimento como aluna e o desempenho satisfatório. Eu também fui professor dela. E aí é mais uma questão da atitude, né, Zeca? Nós tivemos que mudar nosso comportamento, por exemplo, para que ela nos ouvisse bem e ter que usar o microfone. Então, nós tivemos que adaptar a nossa conduta em sala de aula para que ela tivesse mas nada muito complicado. Não, isso que eu tô, nada complicado. Mas isso volta dizendo também à questão que o Paulo falou na entrevista sobre que o treinador dele teve que se adaptar para conseguir dar o treinamento para ele. A nossa metodologia de aula, muitas vezes circulando pela sala de aula, como aluna como a Ana Raquel, a gente tem que ficar um pouco mais parado no centro da sala, porque ela possa até mesmo fazer a leitura labial, pela dificuldade auditiva dela. Então acho que é muito bem o que o Tuca falou, a adaptação é feita on demand. Né? Quando a gente vai recebendo as demandas, a gente nós vamos nos adaptando
as pessoas que estão ingressando. Então, mas isso é muito saudável. É saudável até pela convivência com outras pessoas que são diferentes da gente, né? E isso eu acho que é saudável também para vocês, como alunos que talvez não tenham experiência com isso, com exceção do Isaac que mencionou que já teve durante a vida. Então acho que isso é importante, é um gesto de cidadania, de inclusão, e lamentavelmente houve esse veto aí da presidência. Agora, com relação à transmissão dos jogos, eu também quero dizer que é preciso que a mídia entenda o que é aquela competição. A competição ela tem algumas minúcias que os Jogos Olímpicos normalmente não têm. Por exemplo, há diferentes níveis de deficiência. Então, uma prova de natação, ela pode ter uma prova de natação para quem tem um membro amputado, 2 membros. Então, são várias modalidades. E o que eu vejo é que há dificuldade de compreensão disso, mas há também a dificuldade da transmissão dos Jogos Olímpicos ordinários. Sim. A nossa imprensa, a gente sabe historicamente que o Brasil sempre obtém medalhas no judô e no iatismo. Sim. Então eu pergunto a vocês, quem é o jornalista esportivo no Brasil hoje que é especializado em transmitir uma competição de judô ou de iatismo com qualidade? Nós não temos, quer dizer, então a deficiência aí, lato sensu, na transmissão, na cobertura esportiva, ela não se refere só aos Jogos Paralímpicos, aos Jogos Olímpicos normais também. Normais, quer dizer, não é nem normal, mas... Assistindo competições de judô nos Jogos Pan-Americanos, em certos momentos o locutor não sabia para quem tinha sido a decisão, para quem era o ponto. Se você tinha um comentarista ex-atleta, ele fazia uma intervenção e explicava, mas o próprio narrador não saberia dizer, ele não sabia dizer naquele momento. Precisa de uma assessoria ali. Então, quer dizer, isso é um erro, né? Então, quer dizer, faltam esses jornalistas realmente especializados para fazer esse tipo de transmissão. Agora, imagine nos Jogos Paralímpicos, a gente já viveu isso aqui também em Jogos de Inverno, né? Que tem a mesma dificuldade. Então, acho que falta o preparo também do jornalismo especializado nessa área. Eu ouvi também a Jéssica, né? Ela se manifestou há pouco, mas está quietinha. Você já ouviu a Jéssica Dourado? Eu ouvi um pouquinho mais, afinal de contas é a única presença feminina na mesa, né? Ô, Jéssica, fala um pouco da experiência também de como foi produzir esse material deste sábado. Devo confessar que eu não participei tão ativamente que nem o Thiago, que nem o Isaac, mas eu também estava presente na entrevista com o Paulo. E eu fiquei muito surpresa, primeiro porque, que nem o Zeca acabou de destacar, eu não sabia que existia tantas classificações diferentes para deficiências. Ele foi explicando só do tênis de mesa, tem quantas? Tem 10 categorias, né? 10 categorias. E são coisas importantes, porque quem tá assistindo, que já não são tantas pessoas que estão assistindo, mas quem está assistindo fala, nossa, mas isso é injusto, por que ele ganha nessa e não ganha na outra? São questões importantes. Outra coisa do alcance também, quando essa semana eu estava conversando com algumas pessoas sobre o Parapan, justamente para a matéria, e as pessoas, nossa, mas existe o Parapan? Não é só as Paralimpíadas? E isso também nos remete a outra questão que o Paulo falou na entrevista sobre de ter outras competições também. Não é só o Parapan, não é só as Paralimpíadas, eles também têm outras competições. Tanto que ele falou que daqui a 3 semanas ele tá indo pra Inglaterra e ele também faz várias viagens participando de outras competições. Mas isso são coisas que a gente não sabe, porque a gente acha que só existe o Parapan, só existe as Paralimpíadas, então a gente dá mais atenção para esses assuntos nessas épocas. É claro que tanto o Parapan como os Jogos Paralímpicos, né? A gente pode dizer que é o filé mignon, né? Sim. Mas o pessoal rói o osso, assim como qualquer outra modalidade, qualquer outro atleta durante o ano todo participando. Olha, São Paulo poderia dar um belo exemplo, já que nós temos Jogos Abertos do Interior, que é uma competição tradicional. Bauru já sediou 2 vezes nos últimos anos. Sim. Poderia haver os para-jogos abertos do interior, os para-abertos do interior. Também. Porque nós não temos. Então é só aproveitar a estrutura dos Jogos Abertos e depois que acabam os Jogos Abertos, fazer o para-jogos abertos no interior. Que seria uma ótima oportunidade, né? Sem dúvida nenhuma. E o que falta mesmo, não só no estado de São Paulo, mas acredito que em território nacional. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodоesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e Heitor Fassini, com comentários de Zeca Marques, Tuca Américo e Carlo Napolitano. Equipe de reportagem com Leonardo Del Sante, Jéssica Dourado, também Isaac Cronce, Heitor Fassini e Thiago Pavini. Direção de Fábio Fleury,
com produção técnica de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela ProEx, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você, obrigado pela companhia, um grande abraço e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.